aí, galera do Gerais Negócios, tudo bem? Bom, nós fizemos aqui outro dia, né, Angélica, os sêniores da Boa Forma. Agora, hoje, eu nem sei o que eu falo, porque nós estamos com um cara aqui, nossa senhora, olha o tamanho do cara, mostra aí, Salmo. Elimar Moura, nutricionista. Qual sua altura? Eu sou baixo, tem 1,78 só. 1,78. E peso com essa massa toda? Hoje 109. 109 quilos. O cara é fera, manja muito sobre nutrição desportiva ou esportiva. É o que a gente chama da nutrição esportiva e desportiva também. Também, né? pode usar. Fatores, mas também ligado, que nós vamos falar muito hoje sobre nutrição clínica. Então, seja muito bem-vindo. Estamos Obrigado. aqui ao seu dispor para sugar, né, Angélica? Aprender como se alimentar bem e ficar com essa forma toda. A ideia é passar informações. Né? Então vamos começar? Vamos bater um papinho? Qual é a diferença, então, de nutrição esportiva, desportiva para nutrição clínica? Muito bom. Explica para nós. A nutrição esportiva ela é pautada em melhorar a performance, mas sempre atrelada à saúde. Quando nós vamos para a nutrição clínica, já não tem tanto esse viés da performance, mas melhorar a qualidade de vida do paciente, tirar ele de um quadro de doença, né, também chamado quadro patológico, onde nós usamos estratégias diferentes. Mas nas duas, elas se assemelham muito, elas caminham juntas. Eu, por exemplo, eu trabalho nesses dois viés, mas sempre o que eu uso como referência para conseguir ajudar o paciente são os exames laboratoriais. Né? Quem nos acompanha vê que eu falo isso constantemente e que, infelizmente, até hoje, vários profissionais da área de saúde não vê a importância real disso. E quais são os exames que você considera importantes? Porque não é todo mundo que pede, é isso? O grande problema de não pedir, infelizmente, é porque a pessoa não consegue aproveitar esses dados. Tem, infelizmente, certos profissionais, isso aqui é desnecessário. Não é desnecessário. Por exemplo, eu estou te vendo aqui, eu estou te vendo de fora para dentro. Mas quando eu peço uma sequência de exames que são medidos no sangue, na urina, nas fezes, na saliva, hoje tem exames, inclusive, que é feito com espectrofotômetro, dá para você identificar metais pesados que você vai acumulando no seu organismo. É como se eu estivesse fazendo uma fotografia de dentro para fora. Mas escaneada. Porque na verdade... Diagnóstico, né? Escaneado. Como que a pessoa está para Só para vocês terem uma noção, acontece isso constantemente. Às vezes um paciente me procura. Elimar, quer emagrecer. Tá, tudo bem. E devido ao histórico dele, ele já vem lutando com isso há muito tempo. E às vezes não é só questão de mexer na dieta e ele quer, mas não consegue, né? Aí quando eu vou na parte metabólica, é como se você fosse com chavinha de fenda, e você encontra o problema. Já aproveitando a sua pergunta, né, dos exames, essa semana, por sinal, eu avaliei um paciente novo e já vem lutando com obesidade há um bom tempo. Tem um exame que eu peço, ele chama curva da glicose e curva da insulina. Ele é diferente daquele exame que nós pedimos, onde mede só a glicose na parte da manhã. A curva é feita da seguinte maneira: você chega de manhã em jejum, mede-se a glicose e a insulina, que é um hormônio. A insulina é um hormônio que ajuda a colocar a glicose para dentro da célula. Ele toma 75 gramas de glicose depois que ele fez a primeira medição. Aí começa 30 minutos, 60, 90, 120, 180. Então são 6 tempos. O que é isso? Isso é uma prova de esforço. É uma forma de eu saber se o pâncreas dessa pessoa está funcionando bem ou não. O que eu vi em questão nesse paciente? A insulina dele subiu muito. Ela já começou errada. Ela começou na casa de 36. Uma insulina de jejum não pode ser 36 nunca. Ela tem que estar na casa de 6. Quando ele tomou, ela foi para 500. Nossa. E depois subiu para 560 e ficou alto o tempo todo. E a glicemia dele não subiu quase nada. O que nós descobrimos com isso? Essa pessoa não pode, hipótese alguma, ingerir grandes quantidades de carboidrato simples. Não pode. Essa pessoa ela tem que viver no low carb. O que é o low carb? Não é a pessoa ficar sem carboidrato. Quando nós falamos de low carb para alguns pacientes, ele, nossa, vou morrer. Não, meu querido, low significa pouco. Porque todas as vezes que essa pessoa come carboidrato, a insulina dele sobe muito. Aí surge a seguinte pergunta. Eu nunca vi. Eu estive recentemente em uma nutricionista e eu não me lembro de realmente fazer esse exame. Agora, as pessoas têm assim... Elas querem emagrecer, mas tem pavor de dieta, né? Porque na verdade a dieta, eu até brinco muito no meu consultório, que é como se fosse namoro, noivado, casamento. O que é o namoro?
a sequência de avaliações físicas que eu faço. O que é o noivado? Os exames laboratoriais. Quando eu tenho essas informações, agora eu consigo dizer qual a dieta para essa pessoa, que é esse caso que eu estou te contando. Porque se eu faço uma abordagem sem exames, eu não saberia o porquê que essa pessoa está engordando. Sim. A insulina ela é um hormônio do bem, até um certo ponto. Quando ela fica alta muito tempo, ela estimula o aumento do tecido adiposo. Tanto é que se você observar, tanto na pecuária como na suinocultura, usa-se essa estratégia de você jogar muito carboidrato para o animal quando você quer que ele sobe de peso. Porque automaticamente eu tenho o tempo todo glicose mais alta na corrente sanguínea dele e a insulina também mais alta. Então o vilão é o carboidrato? Na verdade ele não chega a ser um vilão. Eu até brinco muito que o carboidrato ele é como velocidade. Você não pode, por exemplo, dirigir numa rodovia a 20 por hora e nem pode a 200. Pelo menos nós não temos rodovia para isso. Então, quando a pessoa tem uma oferta demasiada de carboidratos simples, pão, macarrão, torta, bolo, frituras que levam muito carboidrato, como é o caso da batatinha frita. Tudo que é bom. Tudo que é bom. Então, por isso que eu te falo, quando nós falamos de low carb, a pessoa assusta. Nossa, eu vou morrer. Só para você ter uma noção, existem alguns pontos no mundo, os polos é um bom exemplo, onde a pessoa não tem muito acesso a carboidrato. Como é que ele vai plantar na neve? Sim. Então ele vive do que chega lá de alimento. E a alimentação dessas pessoas muitas vezes é pautada em quê? Proteína, peixes e gordura. Então como que essas pessoas sobrevivem? E nós também temos essa capacidade. Só para vocês terem uma noção, a pirâmide da alimentação inicialmente, quando ela foi criada, a base dela era carboidratos. Só que era para uma outra realidade. O mundo, vamos pegar em particular o Brasil, ele era mais agrário. As pessoas trabalhavam muito. Você vê fotos aí da década de 60 ou até mais para trás, você não via esse mundaréu de carro. Era consumo, eles gastavam mais energia física, é isso? Você consome, você tem que gastar. As pessoas faziam mais atividade física. Atividade física é diferente de exercício físico, depois nós vamos explicar isso. Mas, ou seja, no final de um dia a pessoa tinha um desgaste maior. Então aquele carboidrato não trazia o mesmo impacto. Agora, ele não ficava armazenado. Mais armazenado, calórico? Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma pessoa próxima que só de cortar o açúcar emagreceu. E não tirou o carboidrato. O que é mais calórico? É aí que está o X da questão. O açúcar, o carboidrato? Depende da pessoa. Os exames, né? Você fez uma pergunta muito boa. O açúcar, a sacarose, o açúcar de mesa, ele é um disacarídeo. Ele tem uma molécula de frutose e uma de glicose. Quando esse tipo de açúcar entra na corrente sanguínea, ele consegue fazer um disparo de insulina muito grande. E um dos tipos de tecido que as pessoas às vezes se esquecem que se alimenta de glicose chama-se tecido adiposo, que é gordura. Então ele fica ali esperando o tempo todo. Se essa pessoa oferta açúcar o dia inteiro, o tempo todo ele tem sobra, aquilo que não é estocado no músculo, na forma de glicogênio no fígado, que sobra, vai para o tecido adiposo. O tempo todo está sobrando. Que engorda. Que engorda. O que essa pessoa fez? Muito provavelmente ela também trocou os tipos de carboidratos. Existe basicamente carboidrato simples e complexo. Por exemplo, quando você pega macarrão. Adoro macarrão. Carboidrato simples. Quando você pega, por exemplo, uma batata doce. Esse negócio de macarrão integral, mentira, né? Ajuda pela carga de fibra. Mentira, né? Mas quando a gente vê o índice glicêmico é muito semelhante. Porque olha só que pergunta interessante. As pessoas confundem muito isso, sabia? Fala assim, isso aqui é fitness. Isso aqui é integral. Mas peraí, a pessoa às vezes aumenta a porção do que ele come. A quantidade que se come. Então não adiantou. Ele às vezes está comendo arroz integral, mas ele está comendo uma quantidade maior do que o que ele comia de arroz branco. Sim. É mais interessante o que é integral. Aí ele acha que pode comer mais. E na verdade acaba engordando da mesma forma. Porque, na verdade, o que nos engorda é o volume e a constância. Então, você estava falando que tinha dois tipos, né? Você falou a batata doce, você não completou. Ela é do segundo tipo. Uma batata doce sacia. Impressionante. A batata doce, ela entra na classe dos carboidratos complexos. É o simples e o complexo. O simples é porque a cadeia que existe de açúcares ali, ela é muito curta, ela é quebrada muito rápida. Então, por exemplo, quando você pega um pãozinho de sal, pão branco, o que ele tem? Basicamente só a farinha de trigo. Então, quando isso entra no seu estômago, a quebra é muito rápida. Quando você usa, por exemplo, uma batata doce, uma aveia,
que tem um índice glicêmico mais baixo, demora-se mais tempo para que ele vá liberando esse carboidrato. Então, por isso que chama de carboidrato Mas complexo. qual que é melhor? Qual que a gente tem que consumir mais? O máximo que você puder evitar de carboidrato simples. Quando a gente fala de evitar, não é que seja proibido. O complexo é melhor. O complexo é melhor. Mas olha só, independente se seu complexo ou não, o que vai ditar a quantidade de carboidrato que você vai consumir é também o seu perfil. Quer um exemplo? Quando você compra um pneu, que você começa a usar esse carro, a tendência dele é desgastando. Conforme o jeito que você usa esse carro, você vai acelerar ou não o processo de desgaste desse pneu. A mesma coisa são as nossas células pancreáticas. São células que produzem insulina. Uma pessoa que passa a vida inteira consumindo grandes quantidades de carboidrato, independente se seja simples ou complexo, o tempo todo ele está exigindo desse pâncreas. Se ele não diminuir isso, nós temos uma reserva de insulina. Chega um ponto que esse pâncreas não vai dar conta mais do recado. Por isso que hoje nós estamos vendo uma multidão de pessoas desenvolvendo a resistência insulínica, que muitas pessoas chamam de pré-diabetes, ou a diabetes tipo 2. A tipo 2 ela não é uma diabetes criada por questões genéticas, ela é comportamental. Só que o grande problema é que da 2 a pessoa pode migrar para 1. A 1 é quando esse pâncreas já não dá conta mais de trabalhar, ou ele produz muito pouco insulina ou quase nada. Então essa pessoa agora passa a depender da utilização da insulina. Eu tenho... Que desculpa aula. te cortar. Todos. Você parece que é um cara assim, muito bem... tem um arcabouço de conhecimento, né? Obrigado. E olha só, não, é interessante porque eu, particularmente, sou leiga. Então a gente vê ao longo do tempo as pessoas dizendo assim... Não pode comer manteiga, come margarina. Aí passou o tempo, passa uma década, margarina não pode, entope as veias, volta a comer manteiga. Bora. E corta o açúcar, vai pro adoçante, adoçante não pode, agora volta pro açúcar. Quer dizer, o consumidor ele fica de palhaço. Como que a gente pode se orientar e como que a gente pode conseguir comer bem? Tem que ler rótulo, qual é a dica? Tem que pesar. Porque a indústria, ela é cruel. Ela fala que o negócio é bom, depois ele é vilão, e ele é mocinho, e ele é vilão. Como é que a gente se protege disso? Fez uma colocação muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas trazem para nós de informações. Propaganda, né? Porque, por exemplo, uma empresa pode chegar às vezes para um profissional da área de saúde, por exemplo, de grande renome. Fala assim, meu querido, eu te pago aqui 1 milhão para você gravar um comercial falando que tal produto é bom. E cada um é mais autoridade que o outro. Como é que a gente se previne? Primeiramente, a gente tem que saber filtrar o que é polêmica. Eu sempre falo isso, que um assunto polêmico, ele gera engajamento. Nas redes sociais nós sabemos disso. Por exemplo? Falar que um determinado tipo de alimento, por exemplo, é veneno. Por exemplo? Uma fruta. Falar, por exemplo, que o ovo é veneno, como várias vezes no passado nós ouvimos falar isso. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a gente tem que analisar que cada pessoa tem uma opinião. Às vezes eu posso ver um grande profissional, renomado, palestrante internacional e tudo bem, parabéns para ele. Mas muitas vezes ele vai emitir nas redes sociais a opinião dele. E a opinião própria, nem sempre ela está atrelada com o que a ciência prova, tanto na teoria como na prática. Opinião é opinião. Você citou, por exemplo, o caso do açúcar, isso está muito consolidado. Aí, o que a indústria muitas vezes tenta fazer? Trazer alimentos que parecem ser saudáveis, mas no fundo não é. Como é que você classifica isso? Independente do sabor, independente da apresentação, porque isso também conta, né? A embalagem e tal. Você tem que analisar o que aquele tipo de produto alimentício, porque a maioria não é alimento, sabe? Tem uma diferença. Produto alimentício é aquilo que é produzido pela indústria e o alimento é aquilo que você colhe na natureza. Mesmo que você vá prepará-lo, cozinhá-lo, ele não deixa de ser alimento. O poder nutritivo daquilo. Quer um exemplo? Ah, esse biscoito fitness. Falou que é biscoito, você já pode correr. Porque existe uma série de ingredientes ali que sequer você sabe. O tipo de gordura que se usa, a quantidade de sódio que tem ali, o processamento. Então não traz um benefício. Por exemplo, vamos imaginar um cenário muito comum. Biscoito, você está falando bolachas também? É, biscoito, bolacha? Creme cracker. Aquilo que a gente compra no supermercado. Tá lá. Água e sal. Tá lá, fitness. Uhum. Se você comer uma vez ou outra, você não vai morrer. Mas se você faz isso ao longo do tempo, você cria déficits. Esse que é o problema. Quando nós falamos, por exemplo, de café da manhã, vamos pegar um cenário bastante comum. A pessoa vai lá, come 2 biscoitinhos de água e sal com margarina, manteiga, independente que seja uma xícara de café. Na cabeça dessa pessoa, ela está achando que está tomando café da manhã.
Só que a carga de nutrientes em particular, vitaminas, minerais, proteína principalmente, ela é baixa. No meu consultório, uma das coisas que eu mais pego em exames laboratoriais é a gente devendo proteína. Até porque é o macronutriente mais caro. Quando você vai no supermercado, o que é mais caro é proteína. As carnes, ovos e por aí, tudo isso é mais caro que carboidrato. Carboidrato é barato. Eu sei que num cenário econômico, a pessoa que não tem condição financeira, ele vai levar mais para casa carboidrato. Mas não é a realidade de todo mundo. Tem pessoas que têm uma condição financeira de ter uma alimentação melhor. Então, voltando para o café da manhã, agora eu vou pegar um cenário mais positivo. Imagina uma pessoa que vai lá, coloca 2 ovos mexidos, sem jogar a gema fora, não faça isso. Eu brinco muito, quem joga a gema fora, a hora que chegar lá no céu, tá tudo anotado. É quase que um pecado. Essa história de que gema faz mal... E é a parte mais gostosa, pelo menos pra mim. Você tem uma noção, a parte metabólica do ovo tá toda contida na gema. A clara tem sim seu valor biológico por causa da proteína, mas vamos lá. Astaxantina, zeaxantina, ômega 3, vitamina E, vitamina D3, iodo. A grande maioria das mulheres devem iodo. Tá tudo na gema. Olha, mas a gema tem gordura. Gente, quem falou que gordura é do mal? Do mal é margarina, catupiry, isso aí não. Mas essa gordura animal que vem do ovo, ela é bem-vinda. Então a pessoa vai lá e faz 3 ovos mexidos, um mamão com aveia e de repente um copo de suco sem açúcar. Ou um café preto, sem problema. Olha a diferença dos 2 cafés da manhã. E detalhe, quando você faz um café da manhã dessa natureza, você vai ficar várias horas sem sentir fome. Sim. Quando a pessoa utiliza esses produtos alimentícios, como você disse, que a indústria prega como saudável, passa cerca de 2 horas a pessoa está com fome. Ah, claro. Então, eu tô no aço. Porque eu tomo um canecão de leite integral com café solúvel, cremoso e estévia. Até a hora do almoço eu fico com isso. Então eu devo estar... Olha só aqui que eu sempre recomendo. Hoje leite não é indicado, não? Se você quiser arrumar uma confusão, é só a gente começar a falar de leite aqui. Então fala. Porque eu gosto de leite. Eu quero saber. Eu achei que você gostava de confusão. Leite? Olha só. Desde que você... Eu fiquei preocupada. Então assim, um dia eu realmente num podcast eu toquei nesse assunto. Se você olhar lá no TikTok, Instagram, como se diz, até hoje. Por causa do leite? Aí começa Ele assim... mar contra o leite e quem ganhou? Não, a favor. Não, eu fui neutro. Ah. Como eu serei agora? Não, eu quero saber, eu não vou defender o leite, não. Eu tomo, eu gosto, mas tudo bem. Eu já começo dizendo assim, né, que eu sou neutro. Eu quis, na verdade, foi explicar o que é o leite. Agora que chegou. Agora eu quero ver. Nossa bandeja aqui, ó. Nossa, olha, cafezinho, obrigada. O café não é muito amargo não, mas se você quiser adoçar, tem mascavo. Lá nessa situação, o que eu expliquei? Eu quis simplesmente explicar o que é o leite. Eu não estava defendendo, nem falando para tomar ou deixar de tomar. Porque o leite, na verdade, quando nós perguntamos para algumas pessoas o que é leite, até muitos nutricionistas não sabem explicar o que é. Só sei que é tirado da vaca. Ou não. Porque quando nós falamos de leite, o leite ele é uma emulsão. Ele é uma mistura de água, que é o soro, proteína, porque você tem a caseína. Depois, no próprio soro de leite, você tem uma proteína chamada lactoalbumina, que é o whey protein. E você tem presença de sódio e gordura. Então, tudo isso misturado numa fase só. O que é o grande problema? Tem pessoas que realmente não podem nem passar perto do leite. Quais são essas pessoas? Pessoas que têm alergia às proteínas do leite. Então, não é uma questão enzimática. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, é diferente. Com o passar dos anos, nós vamos desenvolvendo intolerância. Mas não é todo mundo que toma leite passa mal. O seu caso é um caso do que eu estou falando. Agora, eu tomo muito e todo dia. O que é o grande problema? É que a indústria hoje apresenta um tipo de leite que ele sofre... Eu tomo de caixinha, piorou, né? Se você estivesse tomando um leite in natura, que sem passar por nenhum processo de adição, que a gente não sabe, o problema é esse. Aqui da fazenda mesmo. Que alguém vem e traz na sua casa, ou de repente você tem uma vaquinha. Não existe mais não, É difícil. Mas, na verdade, o leite não chega a ser vilão para todo mundo. Aí foi o que eu falei. Olha, mas segundo o doutor fulano de tal... Só que as pessoas esquecem uma coisa chamada individualidade biológica. Eu já não falei, o ovo não é um excelente alimento? Tem gente que não pode comer ovo, tem alergia ao ovo. Então o problema não é o alimento, o problema é a pessoa que não pode consumir aquilo. Tem pessoas que têm alergia à carne suína. Tem pessoas que têm alergia a... Tem o problema do glúten.
Então, assim, tem pessoas, além dele ter intolerância ao glúten, ele pode ter a doença celíaca. É óbvio que a indústria foi mexendo, né? A indústria de produção de alimentos, como um todo, a tecnologia de fazer mutações, onde os alimentos que contêm glúten, por exemplo, o trigo, tem uma carga muito mais alta de glúten do que no passado. Mas o glúten não faz mal para todo mundo. Esses dias eu vi uma postagem de uma profissional da área de saúde detonando a aveia. O que é o problema? É a pessoa focar só naquilo que é problema. Só aquilo. Ele não vê o lado bom do alimento. É como você, dentro do seu relacionamento, no seu casamento, você olhar só o lado ruim da pessoa. Sim. Ele tem que olhar o lado bom. A aveia é muito bem-vinda por uma série de fatores. Mas você fugiu o assunto do leite. Se ele é bom ou ruim? Não, você falou que deu, sei lá quanto, 0-0, 1-0, 2-0. Mas é porque é o que eu comecei a explicar. Tem pessoas que, por mais que você tenta dizer que o leite ele não é um alimento ruim para todo mundo, as pessoas querem demonizar. Mas por quê? É porque isso gera polêmica e devido a alguns estudos que foram feitos imparciais para algumas pessoas, é que é generalizar para todo mundo. Você é um caso que toma o leite e não tem problema nenhum. Então, por isso que não dá para você generalizar tudo. Isso é em qualquer área. Aqui, por exemplo, eu adoro queijo e tenho leite também, mas eu tenho problema de rins, pedras, né? Aí um médico uma vez falou pra mim, falou, olha, qual que você gosta mais, do queijo ou do leite? Porque os dois vai te causar muita pedra nos rins, né? O problema do cálcio ali. E aí eu escolhi o queijo. Então hoje eu quase não tomo leite por causa disso. Tem fundamento essa técnica aí, porque tem o problema do cálcio também, né? Sim. Não toma leite, não tem cálcio, a gente fica maluco. Mas é isso que... aí nós estamos... É justamente esse assunto que nós estamos falando. Para ela, já não pode ter um excesso de cálcio. Apesar de que o cálcio do leite, beneficamente falando, ele não é superior ao cálcio que você adquire dos vegetais, principalmente vegetais verdes escuros. Se você prestar atenção, por exemplo, na vaca, ela consome o quê? Capim, que tem cálcio e ela absorve. Lógico que é um outro metabolismo diferente do ser humano. Mas para pessoas que têm um histórico de pedra, principalmente se você tiver pedra de oxalato de cálcio, aí sim você não pode ter excesso de cálcio circulante. Mas vem cá, qual que é a certeza disso? O ideal é te pedir um exame. Tem como você medir? Os exames, né? Você faz um exame que chama urina de 24 horas e dá para saber qual o seu grau de excreção de cálcio. Dá também para medir na sua corrente sanguínea tanto o cálcio total como o cálcio ionizado. Outra coisa, analisar se na sua dieta também tem muito oxalato. Porque, por exemplo, não adianta você só tirar o cálcio e você continuar com a carga muito grande de oxalato. E aonde que... O tomate é um bom exemplo. Nossa, todo dia eu como tomate, então pronto. Você me entende? Essa área ela é linda, mas ela é como um jogo de xadrez. Você não vai mexer só numa peça do tabuleiro. Você tem que analisar como um todo. Porque, por exemplo, tiro todos os alimentos de origem do leite. O próprio leite, o queijo, seja lá o que for. Mas se você continuar tendo excesso de oxalato... Que é o tomate. E o que é o grande causador de pedras? Falta de água. A grande maioria das pessoas, Sim. não estou dizendo que seja o seu caso, é o meu caso, deve água. Porque a água, na verdade, você tem que desenvolver o hábito. Eu até brinco muito que a sede para algumas pessoas é como se fosse um marcador de combustível estragado de um carro. Você não sabe que hora que vai acabar o combustível. Você trabalha meio no escuro. Então o que é o ideal? Eu até ensino isso para as pessoas. Você calcular em cima do seu peso corporal 50 ml para cada quilo. Hoje você pesa quanto? Ele está com 69, mais ou menos. Arredondar 60, 70, desculpa, 3,5 litros. Eu tenho certeza que você não consegue bater essa meta. Não. Se você não andar com uma garrafinha de água, você não bate. E o que você observa? Que a incidência de cálculos, né, as litíases renais, elas diminuem muito. Só com essa mudança de hábito. Então, vamos ensinar esse cálculo. Deixa eu ver se eu aprendi. Por que 70 deu 3,5? É porque eu multipliquei... Vamos ensinar como a gente É porque eu multipliquei 70, né, que é cada 1 quilo corporal seu, para 50 ml. Aí você vai falar assim, mas tem muitas literaturas que falam 35 ml. De fato, 35, 40. Por que eu jogo 50? Porque se porventura você não conseguir bater a meta de 50, você pelo menos passou da de 35. Ah, legal. Você Aí, entende? Aprendi. Ô, gente, só lembrando aí, vamos dar uma respirada, porque o cara aqui tem muita informação, o negócio tá bombando. Ajuda a gente aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante, cheio de dicas, né? E aproveita, se inscreva no nosso canal aí, no Gerais Negócios, dá uma força, ativa o sininho das notificações. Olha aí, ó, vai beber café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Certo, igual sal aí, sem açúcar, muito bem. Ô Elimar,
E o que você... É tanta coisa para te perguntar que a gente acaba se perdendo, né? Eu vou tentar não esquecer as coisas que eu quero te perguntar. Nessa era que a gente está vivendo da suplementação, o que você me fala disso? Então aí, não é alimento in natura, você quase não tem acesso. O industrializado, ele tá na prateleira, você pega, tá na mão, né? Então ele é preferível pela acessibilidade. E a suplementação? Você diz no sentido de ser benéfico, ser perigoso? Tudo. Qual é a sua opinião? Então vamos lá. Como é que você orienta? Outro assunto extremamente polêmico. Porque ao longo... Uma indústria danada envolvida também, né? E ao longo dos anos, infelizmente, muitos profissionais que não têm o domínio do porquê é que você tem a necessidade ou não de suplementar, quando é interessante ou não, começam a ter estigmas. E como eu disse, as palavras de algumas pessoas, ela tem peso, ela cria uma opinião. Muitos profissionais, eles são realmente formadores de opinião. Mas vamos lá. Quando nós falamos de suplemento, a primeira coisa que vem em mente são aqueles potes enormes, né? De pó que você toma com leite, que são proteínas. L-carnitina é suplemento, whey protein, glutamina, por aí vai, um monte de coisa. Só que hoje eu vou apresentar para vocês um outro universo de suplementos que não tem nada a ver com performance. Ou seja, fazer a pessoa correr mais rápido, ela emagrecer ou ela ganhar mais massa, não tem nada a ver. São suplementos que nós chamamos de nutracêuticos. Inclusive, muitos deles são extraídos de alimentos naturais. Quer ver um exemplo? Eu já ouvi esse nome. Resveratrol é um bom exemplo. O licopeno. Quando você come o tomate, por exemplo, o tomate ele é um alimento funcional. Agora, quando eu falo de nutracêutico, a indústria consegue lá no tomate extrair o licopeno. Para que serve o licopeno? Combater câncer de próstata. Principalmente para o homem, mas obviamente a mulher que faz o uso também ajuda a combater câncer de mama. Indol 3-carbinol, da onde que tira isso? Do brócolis. Então, na verdade, isso é um suplemento, mas da onde que veio isso? Ele veio simplesmente de um alimento. Ao invés de você comer uma grande quantidade desse alimento, ou as pessoas que não têm acesso, ele pode fazer a suplementação. Vou falar de mais um, a curcumina, que vem da cúrcuma, que é o açafrão. A pessoa às vezes não tem condições de investir numa curcumina, principalmente usar ela com peperina, que é um tipo de pimenta, ela tem um efeito muito benéfico a nível de DNA, modulação de DNA, diminuir risco de inflamação. Meu irmão faz um chá dessa curcumina, não é? A curcumina ela é a substância ativa que tem na cúrcuma, que é o açafrão. Então você pode tanto usar o açafrão em várias preparações, mas já que nós estamos falando de suplemento, você pode suplementar só a curcumina. Vamos pensar em outras vitaminas, vitamina D3, parece uma utopia. Nosso país é um país tropical e das vitaminas que eu doso no consultório, a grande maioria das pessoas devem vitamina D3. Eu estava quase acamada por falta de vitamina D. Eu tive que fazer a suplementação. E eu também estou fazendo. E aí é que entra isso que eu estou explicando. Quando nós entendemos que os suplementos, eles vêm também para trazer uma qualidade de vida melhor, independente da idade, ele tem um papel importante. Só para você ter uma noção, se você olhar no sal de cozinha, ele é obrigado a ter iodo. Essa lei ela é de 1953. Essa lei ela é um verdadeiro tapa na cara das pessoas que condenam suplementos. O que acontecia nessa época? E nós ainda chegamos a pegar uma fase que era muito comum nós vermos as pessoas com bócio. Lembra disso? Lembro. O que é o bócio? O bócio é um edema exagerado da glândula tireoide por falta do iodo. O que no Brasil entendeu? Se nós colocarmos o iodo no sal, que é um condimento que a maioria das pessoas usa, nós vamos diminuir a incidência de bócio. E fato é que nós não vemos mais pessoas com bócio. E o grande problema é que pode progredir para o câncer. O que eu estou tentando explicar para vocês? Que a suplementação, ela não vem só com essa finalidade, como eu disse, de fazer a pessoa ficar mais forte ou emagrecer. Acontece que quando chega esse nome suplemento, muita gente fala, isso aqui é desnecessário. Como que eu provo para uma pessoa que é necessário suplementar? Através dos exames. E da forma como eu interpreto, é difícil passar uma pessoa sem eu não achar nada. Porque eu não me prendo àquelas referências laboratoriais. Muitas daquelas referências já estão obsoletas. Você pega, por exemplo, uma vitamina B12. Geralmente ela varia de 230 até 770, tem alguns laboratórios até 800. Tomei também B12. A vitamina B12, o ideal é que ela fique ali próximo de 800. Qual é o papel da B12?
Importante para quê? Nós temos tempo até amanhã cedo? O Saulo é que sabe. Fala só rapidinho, dá uma lapadinha, vai. É muita curiosidade. Estamos aprendendo. Existe um processo que ocorre a nível de DNA chamado metilação. Tá? Faça de conta que você tem aqui uma fazenda. Você sabe que nesse período agora de agosto acontecem muitos incêndios. E todo ano é a mesma história. Pega fogo na entrada da fazenda, que fica próxima à rodovia, e entra até quase perto da sua sede. Aí você fala assim, esse ano vai ser diferente. Eu vou colocar algumas pessoas para ficar patrulhando à frente da minha fazenda. A hora que começar qualquer incêndio, eles vão lá e vão apagar, antes que ele aumente. O que isso chama, no nosso caso, trazendo para a realidade do ser humano? Silenciamento de genes. Infelizmente, todos nós podemos desenvolver um potencial cancerígeno. Acontece que nós temos todo um sistema de metilação que não deixa que isso aconteça. Fora o sistema imune, que tem o papel de destruir células defeituosas. Quem participa desse processo de metilação? 3 vitaminas principais. Vitamina B12, vitamina B9 e a B6. Mas a B12 é a mais proeminente. Edmar, como é que você dosa isso? Pedindo uma substância chamada homocisteína, que ele é um biomarcador de metilação. Hoje mesmo, por exemplo, eu peguei uma pessoa que estava na casa de 16, extremamente alto. O ideal de um homocisteína é ficar na casa de 9. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa com homocisteína alta, ele está devendo vitamina B12. Ou seja, resumidamente o que eu quero explicar. Quando você tem a deficiência dessas vitaminas ao longo da vida, você cria um ambiente mais propício para o câncer. Ele mais está falando que a pessoa vai ter câncer? Não necessariamente, mas ele está mais propenso. Fora que a vitamina B12... Está desprotegida. A B12 é como se fosse o pessoal que estava protegendo ali, o exemplo que você deu. A B12 ela modula esse pessoal, que é o processo de metilação. O processo de metilação é um processo que ocorre a nível de DNA, onde você consegue silenciar os genes. Você ativa os genes do bem e mantém os genes que geram o câncer sempre em silêncio. Por isso que você vê hoje muitas pessoas desenvolverem doenças oncológicas, o câncer, em particular por deficiências que ele gera. A D3 é uma delas. São vitaminas anti-câncer. O câncer, para ele existir, ele tem que ter um ambiente propício para que isso aconteça. Inclusive, que nós estávamos falando sobre a indústria de alimentos, existem muitos alimentos que são pró-cancerígenos. Olha só o que nós temos hoje. Nós temos 2 viés. A deficiência de vitaminas e, ao mesmo tempo, um excesso de produto alimentício. E o que é o pró-cancerígeno? Dá um exemplo. Eu não vou comer jamais. Sair correndo. Um alimento que te inflama muito. Por exemplo, o próprio açúcar. Margarina e outros alimentos, produtos alimentícios que o leite é inflamatório também? Para algumas pessoas, sim. No caso, você fala tira a margarina, mas substitui pela manteiga, pode, ou não? Você quer um conselho? Não usa nenhum nem outro. Eu observo muito... Pão seco? Você pode usar um queijo branco, por exemplo, ou você não usar pão, que tem outras opções. Não usar pão. Agora me judiou. É porque assim, tudo depende de quem está consumindo. Por isso que eu falo para vocês que nas análises de exames, eu consigo medir o seu grau de inflamação. Então, para uma pessoa que já é muito inflamada, como você perguntou, não é ideal ficar ingerindo leite, excesso de glúten, frituras de uma maneira geral. Esses tipos de óleos vegetais muito processados. Uma coisa é você usar um azeite de primeira prensagem com grau de acidez baixo. Outra coisa é você usar um óleo de soja. Entende? Então, essas coisas é que vão gerando um ambiente propício para o câncer. Em qual sentido? Por causa da inflamação. Se você, porventura, gosta de pescar, vou pegar um exemplo bobo, e onde você pesca, você só usa minhoca, não tem outra coisa. Então, você resolve criar um minhocário na sua casa. Ok? Você concorda comigo que se você deixar faltar água lá, ou as minhocas vão embora, elas vão morrer? Porque você mudou o ambiente dela. Ela precisa de umidade para estar ali. O câncer, ele pode surgir em cima de 3 pontos. Inflamação, glicação, oxidação e submetilação. Quando eu falei da homocisteína, tem a ver com metilação. Inflamação, essa inflamação que eu estou falando, não é aquela inflamação quando você bate o joelho numa porta, onde você sente dor, calor. É uma inflamação que você nem percebe. Silenciosa. Como é que pega isso? Um dos exames que eu peço chama proteína C reativa. É óbvio que ela não é a única, e tem um grau de especificidade, mas existem outras. Dímero D, um VHS, eu olho no hemograma, eu olho a parte intestinal. Tem um exame que eu peço que chama coprológico funcional,
Então dá para ver se a pessoa tem piócitos a nível de intestino. O que é isso? Piócitos são células de defesa. Então, imagina um intestino que eu estou vendo a ação de célula de defesa lá o tempo todo. O que elas estão combatendo? É o tal do intestino irritável? É também, isso? Também, mas tem pessoas que não têm a síndrome do intestino irritável, mas ele tem um intestino inflamado, justamente por esses alimentos. Então, esse intestino... Aí você falou que as células do intestino, elas estão agindo, significa que... Tem uma inflamação. Aí dá dor. Você está pondo ela para trabalhar. Se você está vendo elas trabalhando, é porque existe uma inflamação. Ah, entendi. Devido à presença daquelas células, elas não estão ali à toa. É porque o tempo todo esse intestino está inflamado. E só para vocês terem uma noção, já falando de câncer, um dos cânceres que mais mata é o câncer de intestino. Extremamente silencioso e rápido. Muitas vezes, quando a pessoa não faz todo aquele controle, fazer uma colonoscopia, ele ingere pouca fibra, ele ingere pouca água, ele come produto alimentício o tempo todo. Então, esse intestino é mais propenso ao câncer. Aí, através de esse exame que você falou, que você vê que as células lá... Só para você ter uma noção, além dos piócitos, nós vemos se essa pessoa tem uma acidez intestinal muito alta. Sabia que nós produzimos ácidos orgânicos? Essa semana mesmo eu peguei uma pessoa... Aí é o que gera gastrite, essas coisas? Pode gerar úlcera? Não, essa acidez, não? Não, eu tô falando do intestino. Essa acidez, ela é mais embaixo. Essa acidez, ela é provocada... intestino é estômago. estômago. Essa acidez, ela é provocada... Tá vendo? A gente é leigo. Não, mas é bom... Nós estamos aprendendo, né? Não. É intestino, estômago... É porque nós temos as sequências, né? Você tem aqui primeiro... Não me goza, não. Nós temos colega, eu também. Nós temos a primeira sequência aqui, que é o estômago. Aqui realmente é mais ácido. O estômago ele é mais ácido, ele tem um pH diferente do intestino. Mas quando você chega no intestino grosso, se tem acidez, é porque está tendo fermentação, está tendo presença de alimentos que estão aumentando essa produção de ácidos orgânicos. Isso não é legal. Tem como medir o pH do intestino. Só para você ter noção, um pH ideal é na casa de 7,2. Eu pego constantemente pessoas com pH 6. Aí você fala assim, nossa, Elimar, que chatura, mas por causa da diferença de 1,2 é muito? Porque pH ele é medido em logaritmo. Mas você vê isso no exame de fezes, por exemplo? Tem como medir o pH. Só que esse exame de fezes que eu estou falando, ele não é um exame comum. Não é o chamado parasitológico. É outro exame. É outro exame. Esse exame ele não é um exame muito comum, as pessoas geralmente não pedem. Só para vocês terem noção, nesse exame eu vejo se a pessoa está jogando fora a proteína. Mas eu não consigo melhorar a minha anemia, eu não consigo melhorar essa perda de massa muscular, porque infelizmente não está absorvendo. A pessoa pode ter deficiência de enzimas que quebram a proteína. A pessoa está jogando gordura fora nas fezes, de repente está com uma pedra na vesícula. Isso acontece muito com a idade ou é uma coisa comum, inclusive em jovens? A idade ela é potencializadora dessa questão. Mas hoje nós estamos vendo jovens, você tocou num assunto muito interessante, que desde a infância os próprios pais já direcionam essa criança para uma alimentação totalmente errada. Só para você ter uma noção, o nosso cérebro ele codifica tudo que você come. Você, por exemplo, você sabe qual que é o sabor de uma carne de foca? Não faço ideia. Nem eu. Nós nunca experimentamos isso. Mas se nós perguntarmos qual é o sabor de um pão de queijo, nós sabemos. E tem criança que se você perguntar para ele qual que é o sabor de um brócolis, ele não sabe. Porque a vida inteira o pai... E já olha e fala, não gosto. Não gosto. Porque ele não conhece aquilo. A vida inteira, essa criança aprendeu a comer o quê? Produto alimentício. Quando ele chega na fase adulta, esse intestino já sofreu muito tempo. Eu pego esses tipos de alterações em pessoas muito novas. Mas assim, aquela criança, por exemplo, já virou um adolescente e agora tem esse tanto de informação, os pais que estão nos assistindo ali, quer mudar e tudo. E a pessoa quer... Dá tempo? Dá tempo. É possível? Sim, só falar assim. Principalmente nessa fase. Mas olha só, você tocou também num assunto muito interessante. Sabe quem é que me dá muito trabalho em consultório? Os pais. Às vezes, né? Já aconteceu, por exemplo, um caso de um pai, por exemplo, que eu tive que puxar a orelha dele. Tudo que eu propunha de dieta para o menino, já era um adolescente, mas isso aí ele não vai fazer. Isso aí ele não consegue. Eu falei, amigão, não faz isso não. Deixa seu filho ser seu filho, mas não interfere. Deixa ele experimentar o que eu estou colocando aqui. E isso é um perigo, porque cria uma criança como se fosse uma marionete. Falei, daqui a pouco esse menino tá lá no exército, você vai dar banho nele, porque... deixa ele experimentar. Porque ele já estava com a alimentação errada por causa disso. Nós sabemos que a gente tem que educar nossos filhos, mas a gente não pode interferir demais. E essa criança, inclusive, era atleta. E aí, o rendimento no esporte, independente de qual seja, ele depende de uma alimentação adequada. Chegam crianças lá pra mim que ele tem um potencial muito bom no esporte, mas ele deve muito.
Porque a alimentação dele é totalmente fora do padrão do que nós queríamos para quem realmente se propõe a ser atleta. Então, pior que vai no seu consultório... Não, ainda não cheguei não. Pior que vai no meu consultório são homens adultos da minha idade. Como se diz no linguajar nosso, né? Homem velho. Quando eu falo velho, não é só na idade, é aquela pessoa que... Cabeça dura. Pera aí um pouquinho. Você vai lá, agenda uma consulta, passa por um profissional, faz avaliação física, faz exame laboratorial. Eu acho um monte de coisa errada. Aí eu chego pra pessoa e falo, amigão, para com esse café da manhã seu, que tá tudo errado. Eu preciso que você coma ovos e outras coisas. Olha, eu não dou conta. Ah, isso aqui eu não gosto e tal. Aí eu falo, engraçado, cerveja você toma. Entende? Então não é uma questão da pessoa não conseguir fazer, ele não quer nem tentar. E muitas pessoas, eu até falo isso constantemente, quem quer seguir dieta, ele pode ter preguiça não. Ele tem que ir pra cozinha em alguns momentos, porque nem tudo vai estar pronto. Ele pode até... Meu marido pesa a comida. E você sabe que pesar a comida é um dos maiores métodos de educar? Tem pessoas que chegam lá pra certo. Eu sou um mau exemplo aqui em casa. Vamos aprender eu também. Eu acho que histórias, elas elucidam muito bem determinadas coisas para quem está nos assistindo entender. Cerca de uns 2 anos atrás, eu atendi uma paciente, ela era uma pessoa com estatura baixa, ela tinha 1,50, ela estava com mais de 90 quilos. Muito obesa, mas muito obesa. E ela sentou lá na sala de avaliação e falou assim, com toda a veemência, ai doutor, eu não sei por que eu tô assim, eu não faço nada de errado. Isso é um problema, porque a pessoa ela já criou um bloqueio, porque ela come muito, mas ela acha que não está fazendo errado. E o que eu sempre explico? Como você me perguntou no início do nosso podcast, hoje eu estou com 109 quilos, estou lutando para subir mais, e mesmo assim eu não como de forma exagerada. O que eu explico para uma pessoa? Para você aumentar a tecido adiposo, gordura, você precisa fazer só uma coisa, comer, mais nada. Para você aumentar a massa muscular já é um pouco mais difícil. Você precisa de treino, você precisa de descanso, você precisa de uma alimentação adequada para sintetizar a proteína. Então vamos lá. Se essa pessoa está pesando um peso que está aí nada mais, nada menos que praticamente o dobro do que seria um peso ideal para ela está comendo muito. E aí a gente já entra na parte da psicologia, onde a pessoa não pesa, ele não analisa o que ele está comendo. Então essa ideia que você está me dizendo do seu esposo pesar, se você pedir para uma pessoa que come muito, ela não vai querer fazer isso, mas se ela fizer, começar a pesar tudo que ela come e anotar ou tirar foto, quando eu faço a análise ela assusta. Eu vou embora, eu vou me retirar. Eu vou embora. Não, fico, você acha que eu fico? Fica, nós estamos aprendendo, eu também preciso. Meu Deus do céu. Eu como muito mal. Mas uma coisa que nós estamos vivenciando no momento que é um perigo, é as pessoas que vêm para as redes sociais e tentam romantizar isso. O quê? Essa questão da obesidade mesmo, sabe? Eu sei que tem pessoas que são felizes mesmo com a estrutura física que ela tem e realmente o valor do ser humano não está pautado se ele é mais bonito, se ele é mais feio, se ele é preto, se ele é branco. Não, mas a gente está falando de saúde. Mas é onde que eu vou chegar. Não é beleza, é saúde. Mas é onde que eu vou chegar. Então, quando nós saímos desse viés de saúde, a pessoa tenta pregar assim, imagina uma mulher com 130 quilos, é um peso muito alto. E muitas das publicações que essa pessoa faz é comendo de forma exagerada e só aquilo que não presta. Muitas pessoas olham esse comportamento e se identificam com aquilo. Mas no fundo do coração de muita gente que eu converso, eu canso de ver paciente chorar na minha frente, porque ele fala que ele não tem mais qualidade de vida, ele não tem coragem de se ver nem na frente do espelho, ele vai fazer uma entrevista de emprego, muitas vezes ele não passa e ele não sabe por quê, porque muitas vezes aquele perfil de shape não serve. E muitas vezes essa pessoa já está doente. Como eu falei, muitas doenças elas são silenciosas. E tem gente que fala assim, eu sou saudável. Ele é saudável porque muitas vezes o profissional de saúde que acompanha pede 2, 3 exames. Sim. Quando eu chego não investiga com profundidade. É como você olhar um carro para comprar, você está olhando por fora. Às vezes você tem que olhar motor, câmbio e mais coisas. Quando eu faço uma análise muito mais profunda, a pessoa fala, nossa, começa a descobrir, tô com 40 anos, eu nunca fiz um exame desse. Aí eu te falo, tá vendo o estrago que a obesidade está provocando em você? Aí eu faço a seguinte pergunta, será que dá para ser feliz doente? Porque não fui eu que criei isso, não estou inventando nada. Existe uma CID para a obesidade. Então a obesidade é considerada uma doença sim. E ela é uma doença progressiva. Tanto é que se nós trazermos para o campo da prática, dificilmente você vai ver uma pessoa obesa chegar a 80 anos de idade. Por que, Elimar? Vai morrer por obesidade? Não, mas ela vai criar um ambiente propício para uma série de patologias. Inclusive relacionada à parte locomotora. Sim. Chegam pessoas lá que têm artrite, artrose, desgaste, justamente porque é como se fosse um prédio. Quando um engenheiro faz um cálculo, ele calcula X
daquela estrutura do prédio para aguentar. Se você começa a colocar peso demais, Fundação não aguenta. Coluna, e aí essa pessoa é feliz, com dor, não dorme, tem apneia, a pessoa começa a se sentir mal. E o que eu sempre explico? Nós somos seres psicossomáticos. Essa estrutura física, ela tem corpo, alma, espírito. Quer um exemplo? Se nós pegarmos um telefone desse aqui, ó, eu estou pegando a parte de estrutura física dele, mas aqui dentro tem um software. Se eu, porventura, estragar a parte física, o software também não funciona. Então, o que muita gente esquece? Que uma vez que ele destrói demais a estrutura física, vai interferir na parte psíquica, sim. É onde nós estamos vendo muita gente entrando em depressão, ansiedade, uma série de coisas. Até porque existe um órgão muito sensível chamado cérebro, que ele não aguenta muito tempo essa enxurrada de substâncias tóxicas advindas da alimentação e a falta de exercício físico. Até a questão do hormônio, dos hormônios, né? Porque os hormônios da felicidade, tudo, depende da alimentação também. Como que vai reagir isso no corpo, né? Então, é nosso instrumento que a gente tem. Não adianta, eu sou o espírito, tá? Mas se você não tiver a ferramenta para usar... Nós estamos vendo muitas pessoas sofrerem com a saúde mental debilitada. Aproveitando o que você falou, tecer um comentário sobre a questão da felicidade. Recentemente eu fiz uma publicação explicando sobre a possibilidade de o açúcar em si, que é um dos componentes para disparar serotonina, dopamina, até endorfinas, que são neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, da compensação. Então, quando a pessoa sente a falta disso, ele busca como recurso determinados alimentos e outras coisas. Um bombonzinho, por aí vai. E explicando que o açúcar ele pode ter uma conotação de vício por esse motivo. Quando o seu cérebro sente falta dessas substâncias químicas, a pessoa já condicionou o que ele vai entrar no organismo dele. É igual quem fuma e usa outros tipos de estratégias. É viciante. É viciante, né? Sim. Aí entrou um menino lá na minha publicação, eu falo menino no sentido de dizer, porque está na faculdade, está inundado com um monte de teorias, você é professor universitário, você sabe disso. A teoria, ela é válida, mas ela desassociada da prática, ela não serve. É como uma pessoa fala assim, eu sou conselheiro de casal. Tá bom, meu querido, mas você é casado? Você não sabe o que é a vivência de casar. Então a mesma coisa é uma pessoa que está na faculdade, fazendo uma faculdade de nutrição, mas ainda não tem a vivência prática de consultório. Hoje mesmo eu brinquei com uma paciente, falei assim, vou gravar o que você está falando. Ela relatando para mim, Maria, eu sou literalmente viciado em açúcar. E eu escuto isso no consultório o tempo todo. Bora da história. Esse menino entrou na minha publicação, foi lá escrever um monte de bobagem. Cara, que isso aí é conversa de boteco, porque segundo fulano e ciclano, ninguém vicia. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente fazendo como papagaio de pirata, né? Ele está repetindo alguma coisa, mas ele não tem a prática. Qual que é o perigo disso? A pessoa começa a desenvolver essa mentalidade. Açúcar é bem-vindo, se eu colocar uma colherzinha aqui, não vai fazer cócega em mim, mas para outras pessoas não podem. Você me entende? É igual nós estávamos conversando agora há pouco, eu e o Arthur. Tem exercícios que às vezes a pessoa não pode fazer. Por exemplo, imagina uma pessoa que já tem uma série de lesões L4, L2 e vai subindo, ele não pode às vezes fazer um agachamento e coisa mais. É um exercício bom, sim, mas para essa pessoa já não pode. Tem pessoa que já não pode ingerir sódio e por aí vai. Então o que eles esquecem? Eles querem generalizar para todo mundo. Tem alguns pacientes meus que eu preciso realmente fazer o desmame do açúcar dele. Porque senão essa pessoa vai ficar doente. Ela não vai emagrecer. E outra coisa que eu sempre explico para quem está nos ouvindo, as pessoas esquecem de doenças senis. Alzheimer, Parkinson, que são potencializadas por essa ingestão extremamente crônica e alta de açúcar a vida toda. Substitui pelo adoçante antes que eu esqueça ou não? Porque Depende. agora o adoçante é vilão. Depende do adoçante, ele dispara. Estévia, sucralose, tem outros tantos aí. Tem alguns que eu vou dizer assim que não são tão maléficos. A estévia é um deles. Mas assim, de uma maneira geral, faz isso aqui, ó. Evita adoçante, evita açúcar. Você tem um benefício muito grande quando você dosa os seus níveis de hemoglobina glicada. Tem um outro exame que eu peço chamado frutosamina. São 2 dedos duros. Se a pessoa tem uma ingesta muito alta de açúcar, essa hemoglobina glicada fica alta. Agora, olha só que interessante que eu vou explicar para vocês. Quando você fica com a corrente sanguínea lotada de açúcar o tempo todo, não na hora que você está dormindo, por isso que aquele exame de glicemia de jejum, ele é válido, mas ele não pode ser único. Eu sempre falo, quer saber como é que está o metabolismo da glicose, você não pode pautar só no exame de glicemia de jejum, porque você passou algumas horas dormindo. E geralmente é o que os médicos pedem sempre, basicamente. Para por aí. Você economizou energia dormindo. Nós temos insulina, Roma IR, Roma Beta, frutosamina,
hemoglobina glicada e tudo. Agora, sabe qual que é o problema? A glicose não glica a sua hemoglobina. Ela glica a sua pele, a elastina, o colágeno. Então, pessoas que têm celulite até na alma, pode comprar o creme cosmético que for. Se ele não diminuir o açúcar, não resolve. Ela glica. A diminuição do colágeno também. Na verdade, ela glica o colágeno, ela destrói. O processo de glicação é quando você junta uma proteína com açúcar. Agora, onde que eu quero chegar? O problema é que você glica uma estrutura do neurônio, chamado bainha de mielina. Lembra? Toda vez que você tem um impulso nervoso, tem saltatório no neurônio. Então a bainha de mielina serve para isso. Então é como se você desencapasse um fio, simplesmente por ingerir açúcar demais. Quem está me ouvindo vai pensar, não, mas esse cara está condenando açúcar. Eu não estou condenando, eu estou falando de excesso. Eu estou falando da constância, todo dia. Até a água faz mal em excesso. Tudo em excesso. Tudo em excesso. E aí nós estamos vendo pessoas muito novas desenvolvendo Alzheimer, ou um certo grau de demência, porque o cérebro não aguenta isso. Para ver o estrago que isso provoca ao longo do tempo. Então, mais cedo, uma pergunta que mais cedo você falou na questão da proteína. Hoje a gente sabe, muita gente que está nos assistindo deve estar pensando, né? Ah, mas são os vegetarianos, por exemplo. Ele não come carne, não quer, é um método de vida dele, só que ele quer ser saudável. Você tem alguma dica? Você tem pacientes que chegam no seu consultório e falam, não, mas eu não quero comer carne, eu quero substituir por outras coisas. O que você fala disso, né? O que você entende desse assunto? Dá pra ter uma qualidade de vida muito boa sem a utilização da carne. A gente respeita, né? Tem pessoas que por questões religiosas ou por uma ideologia. Sim. Só que o que a maioria deles fazem que não é o correto? Ele não tem acompanhamento através de exames laboratoriais. Então, por exemplo, não são todos, mas constantemente, quando eu avalio uma pessoa que é vegetariana, principalmente o vegano, às vezes ele tem deficiência de vitamina B12, que é a que eu falei que não pode ficar baixa. Então isso gera também um quadro de uma anemia, que nós chamamos de anemia megaloblástica, porque a presença da vitamina B12, além daquela questão que eu falei da metilação, ela é importante para a formação de hemácias. Então tem gente que fala assim, nossa, eu estou treinando, mas eu estou numa fraqueza tremenda. Será que é algum problema hormonal? Não. Eles simplesmente não produzem uma quantidade adequada de hemácias por deficiência da vitamina B12. E a vitamina B12 ela é uma vitamina que vem de origem animal. O que tem que ser feito? Suplementar essa vitamina. Não são todas as pessoas, mas alguns têm. Outro grande problema depende muito do que a pessoa quer. Se você observar algumas pessoas que são vegetarianas, quando ele busca massa muscular, se ele não vai consumir a carne, eu tenho que colocar uma carga maior de proteína advinda de origem vegetal e às vezes fracionar mais essas refeições ao longo do dia, para que no final do dia ele feche com um saldo positivo. Então é possível. É possível. Só que a dedicação e a disciplina dessa pessoa tem que ser maior. Porque eu também já avaliei pessoa vegetariana, por exemplo, um menino uma vez no meu consultório, ele tomava Red Bull o dia inteiro. Então, tipo assim, a ideologia dele de comer mais saudável estava sendo destruída por um excesso de energético. Ele, mas energético é veneno? Não, mas ele contém açúcar e uma série de outras substâncias. Muitas vezes, quando eu avalio a pessoa que fica tomando essas substâncias o tempo todo, ele chega a ter problemas de lesões renais. Porque é como se estivesse tomando refrigerante. Não é proibido tomar uma vez ou outra, mas ele tomava todo dia 3 a 4. O dia inteiro. Virou um vício, na verdade. É ter o acompanhamento, né? A pessoa, assim, como você falou aqui no início, a pessoa ela toma decisão na vida dela, que eu quero ser vegetariano, vegano, né? Só que eu tenho que ter esse acompanhamento, né? Na verdade, tem que fazer essa análise. Por que a dificuldade do ser humano de entender que ele é o que ele consome, o que ele come, o que ele coloca dentro da máquina? Por que as pessoas não entendem isso? Lá acho que é o livro de Mateus, fala assim, Jesus falou assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é diferente de escutar. Tem gente que só escuta, mas ele não ouve, ele não internaliza aquilo pro coração e coloca em prática. E dentro do que nós estamos falando, existem certas consequências de fazer o errado que ele não surge agora. Não é agudo, é crônico. Vem como uma bomba. Vem de uma vez. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu um determinado tipo de câncer, por exemplo, como eu falei do câncer de intestino. Às vezes ele foi descoberto agora, mas esse câncer está sendo instaurado e criado há muito tempo, devido às condutas dessa pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, desenvolve sarcopenia. O que é isso, Elimar? Sarcopenia é perda muito gradativa e constante de massa muscular. Então, às vezes, a pessoa tem lesões articulares porque ele perde muita massa muscular. O que gera sarcopenia? Alimentação desprovida de proteína, falta de exercício físico. A máquina ela é inteligente. Ela fala assim, poxa, se hora nenhuma tem um estímulo de força, a pessoa sequer faz uma caminhada até a esquina para ir na padaria, a hora nenhuma essa estrutura muscular ela vai também se desenvolver. E tudo isso é gerado pelo que você falou.
A pessoa não entende que nós somos reflexo do que nós comemos. E entra outro fator. Só para você ter uma noção, muita gente hoje reclama, eu tô com depressão, tô com qualquer outro problema relacionado à parte neurológica, psíquica. Muitas vezes são déficits. Só para você ter uma noção, magnésio, suplemento simples, se a pessoa não consegue isso através da dieta, barato, pode ser um magnésio treonato, um magnésio de malato, ele é importante para a produção de serotonina. E não adianta a pessoa ficar tomando às vezes um ansiolítico, um recaptador de serotonina, se o problema está na matéria-prima. Às vezes falta um aminoácido chamado triptofano. Você falou do leite, o leite é rico em triptofano. O triptofano vira 5-HTP, que por sua vez vira serotonina. Serotonina vira uma substância extremamente importante chamada melatonina, que além de modular o sono, tem estudos comprovando que ela também está envolvida em diminuir o câncer. Eu não sei o que é mais difícil, a nutrição apresentada por ele, ou se a gente trouxesse aqui um programador de computador. Linguagem de programação. Porque é muito detalhe, como é que você dá conta? É bonito, né? É bonito, mas como um ser humano normal, tipo eu, assimilar isso tudo para poder se alimentar bem, viver bem, ter qualidade de vida? Como? Essa é uma das propostas de quando você faz consultoria com um profissional que não fica escondendo informações. Sabe aquela questão que às vezes você consulta com um profissional e tá aqui de cabeça baixa, nem olha no seu rosto, quem te trouxe aqui? Toma aqui, tchau. Eu falo de mim, na minha consultoria eu tenho prazer em ensinar. E tem situações lá que viram um bate-papo. É igual eu e o Arthur tava fazendo agora mesmo. Porque é isso. A gente faz uma troca de ideias. E muitas coisas que a pessoa chega já fazendo, ele tem a confirmação de que ele está fazendo certo e agora ele vai fazer mais vezes. Então, aquela ideia do profissional, não, porque aqui eu sou o soberano, não existe isso mais. A gente tem que ser parceiro do nosso paciente no sentido de ensinar. Por isso que eu falo que não é consulta, é uma consultoria. E cabe fazer o que você falou. A pessoa ouvir e colocar em prática. Né? Só para você ter noção, as pessoas às vezes entendem tudo errado. Tem uma passagem lá em João, que Jesus estava pregando e ele percebeu que as pessoas começaram com zum, zum, zum. E ele falou assim, verdadeiramente, quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não faz parte de mim. Aí que eles não entenderam nada. Na verdade, ele estava falando assim, quem não viver em Cristo, fazer o que ele estava pedindo, ter uma vida reta da forma como ele pregava. E o pessoal começou a ir embora. Aí ele chegou para os 12 discípulos e falou assim, e aí, vocês também querem ir embora? Aí Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da verdade. Então, sabe o que está faltando hoje? A pessoa chegar e falar assim, e aí, você está afim mesmo? Porque foi isso que ele falou, vocês querem ir embora? Tem pessoas que às vezes, quando você chega e prega uma nutrição dessa natureza, se ele realmente encampar isso no coração e for fazendo aos poucos, ele aprende, passa a ter uma saúde muito melhor, mas tem gente que faz como esse público, vai embora, porque ele não entende a proposta nem quer abrir mão. Não tem significado para ele. Não tem significado. E mesmo que essa pessoa esteja sofrendo, mesmo que ela não saiba, muita gente fala assim, Edmar, mas como é que você dá conta dessa rotina sua? Né? Como eu te disse, hoje eu trabalhei o dia todo, já treinei, vim pra cá, felizão da vida, porque muitas vezes a pessoa não sabe a capacidade que essa máquina humana tem. Desde que faça o que você falou agora há pouco, nós somos o que nós comemos. Se a pessoa inunda o corpo dele de produto alimentício, cheio de coisas que não tem nada de nutrição adequada, pobre em vitaminas, pobre em minerais, a capacidade cognitiva dele é ruim, a capacidade de processamento é ruim, quantidade de massa muscular é ruim, porque a pessoa sente dor e cansaço o dia inteiro. Humor. Eu acho que o humor dele péssimo, muda também. mas não produz essas substâncias que eu te falei, da felicidade, a dopamina, por exemplo. E um assunto que talvez nós não tocaremos, mas vou aproveitar e tocar, libido. Hoje é muito comum, um casalzinho de 20 anos já virou irmãozinho. E a libido foi uma coisa que Deus deixou para nós, que é importante sim. Não é que um relacionamento ele é pautado só em cima disso, mas tem essa necessidade sim. É muito estranho. Por quê? A pessoa ocupa a cabeça dele só com aquilo que não é ideal, não faz exercício físico, tem níveis muito baixos de hormônios que estão envolvidos nesse processo e vai deixando. E quando eu falo de libido, eu não estou falando só no sentido sexual. É libido para a vida, é vontade de viver, é tesão, motivação, disposição. Para tudo, para estudar, para ter projeto, para levantar cedo e trabalhar. E você fala isso vindo da alimentação. Sim, né? Os impactos que tem, porque você vai inundando a máquina e você vai estragando essa máquina. Quer um exemplo? Um carro. Você pode pegar um carro novo. Se você não fizer a manutenção, troca de óleo, colocar água e por aí vai, logo esse carro está com problema. Senão, a gente não troca peça, né? Se não cuidar do que coloca pra dentro. Vai estragar E isso. você sabia que tem muita gente hoje que
tem problemas muito sérios por confiar nisso. Devido a esse avanço da tecnologia e os recursos que existem, muita gente ele olha assim no espelho, não tô legal não, mas vou mais um pouco, depois eu dou um jeito. Eu faço uma cirurgia, eu faço um procedimento estético, eu resolvo. Uma lipo. Pessoal, eu falo para vocês, determinadas coisas que a pessoa faz, conforme o grau que ele destrói a estrutura física, eu sou muito sincero, ele pode até melhorar, mas voltar ao que era, ele não volta mais. Ele, mas você está sendo muito maldoso. Eu não estou. Pelo seguinte, as pessoas subestimam o tecido adiposo. Ele é um tecido extremamente inteligente. E ele entra no nosso corpo como uma fonte de reserva. É como se você criasse uma economia e você começa a mesclar essa economia. Uma dúvida, o tecido adiposo, uma vez criado, ele pode ser eliminado ou só com plástica, lipoaspiração, essas coisas? Pergunta boa, hein? É, porque ele murcha, mas ele não é eliminado, é isso? Nós chamamos isso de apoptose, que é a morte do tecido. Existem alguns tecidos que eles naturalmente eles sofrem apoptose. O tecido nervoso é um deles. A gente luta para que isso não aconteça. A atividade física, o exercício físico e até a atividade cognitiva, que é uma coisa boba, fazer conta de cabeça, você fazer alguma coisa que mexe com o seu cérebro para você sempre manter esses neurônios ativos. Isso evita você ter doenças senis, você lesar o hipocampo. Agora imagina com a massa muscular, que nunca é trabalhada. Então o que vai acontecendo é que você vai acumulando tecido adiposo. E esse tecido adiposo ele não morre como as pessoas pensam. E já para as pessoas que estão nos ouvindo, não se engane, porque fica não morre. disfarçadinho lá. O adiposo, murcha, né? ele aumenta de tamanho. Só que o tecido adiposo ele é tão inteligente que ele consegue fazer duas coisas. Ele consegue aumentar de tamanho, nós chamamos isso de hipertrofia. Muito fácil, não falei? Quer engordar é só comer. Para hipertrofiar a massa muscular não é diferente. Só que o tecido adiposo chega a um certo tamanho, não satisfeito, uma célula vira duas. Duas vira quatro, quatro vira 8 e vai embora. Nossa! Como é que chama esse processo? Hiperplasia. Isso explica por que a pessoa desenvolve lipedema. Isso explica porque você vê aquele programa lá, quilos mortais, que a pessoa chega a 350, 400 quilos. Sendo que um ser humano, um peso normal seria na casa de 70, 80 quilos para um homem, na casa de 60 até 70, o peso médio. É óbvio que uma pessoa pode pesar um pouco mais que isso. Mas o que tem nessas pessoas são excesso de tecido adiposo. Chega a deformar, porque esse tecido ele só vai multiplicando. E o que a gente observa no comportamento daquelas pessoas? Todos eles têm uma ingesta inadequada. Você não vê um deles falando, nossa, eu como alface. Não, eles comem muito. Ou seja, isso joga por terra o que nós falamos agora há pouco. Nossa, eu estou engordando, eu não sei por quê. A pessoa está comendo muito sim. Ele tem que passar pela mão de um profissional e ele conseguir apresentar. Aqui, meu querido, o que está acontecendo com você? O que você está comendo desordenou todo o seu sistema metabólico. Você criou um ambiente obesogênico. Então, mas a pergunta que ela fez, por exemplo, aí a pessoa já está desse jeito, e agora ela quer mudar, ela quer fazer um exercício, ela quer criar massa muscular, mas ela já tem o adiposo ali bem desenvolvido. No caso, mesmo ela criando essa massa muscular, vai ficar esse excesso de tecido. Não sai dali. Ele não vai sair, aí você vai ter que cortar, Não, vai ter que arrancar. ele consegue diminuir os adipócitos, eles ficam muito pequenos. Ele é como se fosse um balão. Isso. Por isso que as pessoas têm reganhos. Pensa uma pessoa que faz bariátrica. Ele começa a ir comendo, o estômago começa a... Daí a pouco ele está com o mesmo peso. Porque aqueles adipócitos, eles simplesmente estão ali, ó, só esperando. Esperando com a boquinha aberta. Agora, você tocou num assunto interessante. Quando essa pessoa parte para um processo nutricional atrelado a exercício físico, aí ele consegue fazer uma troca. Porque se a pessoa só perder o tecido adiposo e não trabalhar a massa muscular, infelizmente o metabolismo dele continua achatado. Por isso que eu sempre explico que... Ele consegue crescer o músculo e diminuir o adiposo. Isso. Só que ele zera esse adiposo. Ele não desaparece, mas olha só que interessante. Quando você tem massa muscular aqui trabalhando, você tem um gasto calórico muito alto. Isso é uma das explicações do porquê que nós não podemos perder massa muscular. Lá no consultório eu tenho um equipamento que é um equipamento de ultrassom, eu faço em alguns pontos. Um dos pontos é na coxa. É muito comum, na hora que eu desço a ultrassom, começa na virilha e vai até o joelho, então eu consigo medir dois músculos, o reto femoral e o vasto intermédio. Muitas vezes eu meço esse músculo e ele é todo branco, ele é todo lotado de tecido adiposo. O que aconteceu com aquela pessoa? Ele já esteve, às vezes, mais gordo,
né, com mais gordura, ou às vezes ele nem apresenta muita gordura, mas a falta do exercício físico, atrelada à perda de massa muscular, faz com que haja uma infiltração muito grande de tecido adiposo no meio do músculo. Então, quando essa pessoa entra num programa de treinamento físico decente, sabe por que eu falo decente? Porque não é qualquer tipo de estímulo também que dá resultado, as pessoas se enganam. Tem gente que passa a catraca pra dentro da academia pra ficar tirando foto. Isso não resolve, não. E atrelada a uma dieta voltada pra hipertrofia. Tem muita gente que, inclusive, assusta quando eu libero uma dieta. Nossa, mas eu achei que eu ia passar fome, eu vou ter que comer isso aqui tudo. Vai. Só que agora você vai comer limpo. Você vai comer proteína, você vai comer fibra. E, às vezes, a carga calórica dessa dieta, sendo limpa, ela acaba sendo pequena. Porém, o volume acaba sendo maior. Porque pensa um prato de macarrão. Ele não é tão grande, mas ele tem muita caloria. Agora, vamos lá. Um prato com uma tilápia, bastante salada, alguns legumes cozidos no vapor. Ele dá um volume grande. E isso sacia. Aí com isso você consegue tirar aquela gordura que infiltrou ali, você consegue reduzir ela. Você vai trocando. Mas aí a gente precisa de um exercício que muita gente tem aversão a ele, chamado musculação. É óbvio que, eu sempre falo, as pessoas podem fazer outras modalidades, não estou dizendo que a musculação é a única coisa que ele possa fazer, mas em matéria de hipertrofia, nada substitui a musculação. Principalmente quando você identifica alguns pontos que a pessoa precisa receber uma atenção maior. Por exemplo... É como se fosse assim, você está irrigando o músculo, né? E aí você está expulsando essa gordura dele, então você está dando massa. Você está ocupando aquela estrutura de músculo, né? Porque tem uma parte do nosso músculo que chama sarcômero. Você está aumentando a quantidade de sarcômeros. Por isso que a gente fala sarcopenia. A palavra sarco vem de sarcômero e penia significa pobreza. Então muitas pessoas, mesmo novas, eles têm essa sarcopenia. Onde tem sarcopenia, ocupa-se com gordura. Tem gente lá que, por exemplo, não tem uma perna muito grande, mas tem muita gordura infiltrada. Entendi. Por esse processo. Bom, então vamos começar agora. O diretor ali já deu o alerta. Vamos falar o que a gente não falou, por favor. Rosane, você esqueceu de me perguntar, isso é muito importante. Me dá uma ajuda, porque eu já tô até doida. E agora eu tô com peso na consciência, porque deve ter 1 ano que eu fui no nutricionista, né? E a pastinha tá lá bonita no meu quarto e eu não consigo. O que fazer? Vergonha na cara? Quer uns tapinhas? Fala aí o que faltou perguntar, como sobreviver a uma dieta. Vamos lá. Eu tô aqui pra você... Eu vou usar um adjetivo Diga. que eu gosto muito de usar porque ele serve pra tudo. Ser obcecado. Por dieta? Por qualquer coisa. Quando nós falamos com uma pessoa obcecada, algumas pessoas podem pensar assim, não, mas isso tem É ter foco, né? Ele pensa que obcecado é pessoa bitolada, e não é. Não é. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu estudei para 2 concursos que Deus me abençoou, não fui eu, fui pela misericórdia de Deus, eu passei. Um foi quando eu quis ir para a escola de sargentos e depois quando eu fui para a Polícia Rodoviária Federal. Eu cansei de ver anoitecer e amanhecer e eu continuar estudando. Eu estudava o dia inteiro, virava a noite estudando. Aí muita gente falou, mas você é doido? Não, eu queria muito aquilo. Então o fato de eu não esquentar a cabeça com o final de semana, eu virar horas e horas Você estudando... tinha prazer naquilo. Porque tinha um foco. Isso serve para qualquer coisa. Eu tô contando essa história, mas serve para qualquer coisa. Passar no vestibular, você conquistar um bem, de repente a pessoa tem um sonho de ter um carro, a pessoa sonha em casar, fazer um casamento lindo, maravilhoso, ter um filho e até mesmo... Entrar em forma. Entrar em forma. Então, quando você é obcecado, todos aqueles entraves, as dificuldades, elas se tornam pequenas. Perde a importância. Né? Eu gosto muito de falar uma frase que é o seguinte, você tem que levantar cedo e pegar o seu maior problema e mostrar para ele quem é que manda. E muitas vezes quem nos leva a essa questão de não focar numa dieta, num treinamento, é justamente as dificuldades que nós criamos. Porque muitas das pessoas, igual ao seu caso, tem lá o projeto. Começa devagar, começa no seu tempo. Lembra quando a gente era criança que a gente tentava andar numa bicicleta, um ia te segurando, tinha uns que tinha até rodinha, daí a pouco você estava soltando as mãos. Mas tem que começar o processo. Tem que dar o primeiro passo, senão não vai a lugar nenhum. Agora, tem razão. outra coisa muito bacana para quem está nos ouvindo. Uma das coisas que motiva muito tudo que nós fazemos chama resultado. Quando você começa um processo que você começa a ver resultados, tanto do ponto de vista metabólico, que é o mais importante, nós estamos falando de saúde metabólica desde o início, você aproveitar o máximo dessa máquina, muita gente sequer sabe a capacidade que o ser humano tem, desde que você ajude a máquina, e também até estético. Isso é gostoso. Imagina uma pessoa que passa o dia inteiro pescando, tomando só ferroada de pernilongo e não pega um peixe.
vontade dele é ir embora. Mas se de vez em quando ele pegar nem que seja um peixinho pequeno, ele vai motivando. Mas ele tem que permanecer lá na beira do rio. Que se ele sair de lá, vou dormir na rede, não vai pegar peixe. Então, esse exemplo que você está nos citando, ele é muito comum para muitas pessoas. E a vida passa. Da hora que nós começamos esse podcast, já foram algumas horas e minutos. E quando a gente demora muito tempo para iniciar esse processo, fica mais difícil. Porque determinadas perdas, elas às vezes não retornam. Nós temos uma contagem X de neurônios, que infelizmente, conforme o jeito que você vai comendo, eu falei isso, ele vai diminuindo. No caso de vocês, mulheres são mais propensas à osteoporose, né? Antes da osteoporose ocorre a osteopenia. Chega a menopausa. E engraçado, você tocou no assunto, tem mulheres que passam pela menopausa, quando ela tem uma dieta mais adequada, ela olha assim, o que é menopausa? Ela nem sabe. Outras não. Muito antes da menopausa, já no climatério, elas já têm uma série de problemas, porque ao longo da vida ela foi prejudicando toda a parte hormonal, por condutas erradas, excesso de estresse. Sabia disso? Sim. O nosso cortisol concorre com a progesterona. A progesterona é vida. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão acertar, certeza. Mas ela é igual pergunta de concurso, tem que ter justificativo. Vergonha em público? Não, ao vivo? Ao vivo não. Ao vivo em público. Vocês vão acertar. O quê? Do ponto de vista da reprodução, matematicamente falando, a natureza tem interesse de qual ser viva mais tempo? A fêmea ou o macho? A mulher ou o homem? Quem que a natureza tem interesse que viva mais anos? Caraca, Eu não falaria sei. a fêmea. Fêmea? Acertou. E você? Então vou colar. Tá certo, né? Tá, vocês acertaram. A justificativa é matemática. Uma mulher, em 9 meses, ela consegue gerar, em média, um ser, 2, 3, algumas mais, até 5, 4. O homem, ele consegue contribuir com a fertilização, sabe lá quantas pessoas, em 9 meses. Por isso que se você olhar numa manada de gado, basta um boi para fertilizar todos. Então, resumindo, o homem, ele pode ir embora mais cedo. Nós somos meio azarados, né? É sério. Vocês têm algumas proteções a mais. Uma delas chama DHEA, que protege a parte cerebral. É um hormônio chamado dihidroepiandrosterona. Aldosterona também, que é um hormônio extremamente importante. E, principalmente, progesterona e estradiol. O que esses hormônios protegem vocês? De câncer, AVC, infarto. Aí vocês vão olhar pra mim e falar, mas você tá ficando doido? Tanto de mulher com 35 anos aí infartando, tendo problema. Mas é porque muitas deixaram de hábitos bons e estão adquirindo hábitos até piores que alguns homens. Beber, fumar, estressar, brigar no trânsito e por aí vai. Fora a falta do exercício físico. Então essa proteção ela vai diminuindo antes da época. Pós-menopausa, a mulher começa a ficar mais propensa a essas patologias, porque para a natureza cessou essa importância da gestação. Da reprodução. Então, resumidamente, por isso que não pode a mulher deixar de ter exercício físico, controlar o estresse. Um dia eu fiz um podcast explicando sobre isso, a moça não entendeu nada. Eu falei assim, olha, a gente tem que escolher determinadas coisas e ver se vale a pena você estressar com aquilo. Aí ela falou, mas eu sou enfermeira, como é que eu não estresso? Eu falei, minha querida, eu tenho profissões mais complicadas que a sua e geralmente eu seleciono com o que eu vou estressar. Porque esse excesso de estresse faz com que seu cortisol fique alto o tempo todo. O cortisol é do mal? Não, ele é necessário. Se tirar seu cortisol, você morre em 4 dias. Mas o cortisol em excesso, ele lesa o hipocampo. Daí a pouco a pessoa não sabe nem o nome da rua que ela mora. E segundo, ele concorre com a progesterona. Então essa pessoa vai ficar propensa a ter uma progesterona mais baixa muito cedo. Só para vocês entenderem o tanto que o comportamento é importante. Não, eu entendi. Ô, Elimar, a gente vai ter que te chamar aqui de novo. E olha que hoje nosso podcast saiu na marra, viu? Porque explodiu, como é que chama o negócio lá? A CEMIG, o transformador aqui no bairro. Foi um barulhão, acabou a luz no bairro, mas nós estamos aqui. Cara, o Elimar, ele é pé quente, né? Não é que é frio, não é pé quente. E vamos ter que chamar você aqui de novo. É um prazer. Com, de repente, perguntas do nosso público, do pessoal deixar perguntas, porque você é uma enciclopédia, cara. Sim, Meu Deus! E aí, o que vocês acharam? Bota aí nos comentários. Curte de novo, pede a mãe pra curtir, o pai pra curtir, o filho pra curtir, o cachorro pra curtir. Compartilha e se inscreve no canal. Então, a gente vai ter que finalizar, porque senão o nosso câmera ali vai infartar. Eu quero que você faça aí suas considerações finais, deixa o seu contato
Porque com certeza vai ter muita gente interessada nesse seu conhecimento aí, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer vocês pelo convite. É um prazer, como não eu ter falei, outros, né? viu? Não ter outros. Amém. Deus tem dado a oportunidade de a gente disseminar conhecimento. Eu sempre falo o seguinte, que você não, está na Bíblia, você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa, um candeeiro, né? Porque se Deus nos abençoa com essa capacidade de passar informações, a gente tem que passar porque acaba ajudando outras pessoas. Compartilhar. A gente só espera que as pessoas coloquem em prática. E cuidem desse bem que Deus deu para vocês, que é a saúde, porque eu vejo pessoas padecendo e a gente sente no íntimo do coração o arrependimento que a pessoa teve de lá atrás ele não se posicionar contra aquilo que ele estava fazendo de errado, e a hora que a conta chega, ela chega pesada. E no momento em que às vezes a idade já não vai ajudar tanto a reverter esse quadro. Tá? O seu contato? O meu nome mesmo, Elimar Moura, no Instagram, fácil de encontrar, nutricionista Elimar Moura. Já estou te seguindo lá. Já está seguindo, muito legal, muito legal. Eu vou seguir. Tem muita coisa lá boa. no próprio Instagram tem lá nossos contatos, às vezes as pessoas que querem agendar consultoria, não é consulta, é totalmente diferente. Consulta é algo muito pontual e às vezes não entra na profundidade. Como eu falei, às vezes a pessoa me procura por uma coisa, quer emagrecer, mas eu acho outros problemas. E sempre que ela nem estava esperando. E sempre que eu encontro algo que foge da minha alçada, eu encaminho para os meus colegas médicos, ou às vezes um fisioterapeuta, um psicólogo. Então, sempre nessa checagem a gente encontra. Então, a ideia é encaminhar. Isso chama equipe multidisciplinar. O profissional acha e ajuda outros, né, a chegar no resultado. E agora eu fiquei com uma curiosidade. Você vai comer o pão de queijo do Arthur, temperadinho? Gerais negócios. Ou não? Pão de queijo. Bom, não é que não... Não é que eu não como, eu como, mas é porque agora eu tava esperando uma refeição grande que eu não fiz depois que eu saí do treino. E se eu comer, eu não vou conseguir bater minha meta. Primeiro Gerais negócios que não vai Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Mas o cafezinho você pode tomar mais. Eu tô tomando. Então tá, gente. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, Deus abençoe a todos.